Mas a outra alternativa é a invasão desperta, de repente, um apoio ao governo. E não dá para saber, né? Não dá para saber. Isso que aconteceu, aliás, no governo Bush, no 11 de setembro. O Bush já estava assim, as pessoas começavam a perceber que aquilo não era um bom presidente, né? Uma pessoa muito incapaz, etc. Aí aconteceram os ataques, viram Bush com a bandeira americana lá em Nova York e, de repente, de um dia para outro, tinha uma taxa de aprovação muito alta, que levou ele à loucura para, né? Enfim, que ele Guerra ao levou terrorismo. no final a guerra no Iraque, que um líder menos popular jamais poderia ter feito. Então, ninguém sabe como a Ucrânia vai reagir. Isso é o grande problema e isso também é o problema do Putin. Porque ele claramente não quer se envolver aí no negócio que, aliás, a Rússia já viveu nos anos 80 quando invadiu o Afeganistão. Ficou 10 anos lá e foi um terror. E o que aconteceu naquela época? Os americanos começaram a financiar os Mujahideen, que depois explicam a ascensão do Talibã. Os americanos apoiaram radicais que depois, né, vamos dizer, se transformaram no grupo que acabou atacando os Estados Unidos no 11 de setembro. Então, o que os americanos fariam no caso de uma invasão russa na Ucrânia? Iam mandar muitas armas para a resistência. Então, aquilo aí é um negócio que eu acho que para a Rússia, eu acho que não compensaria, porque o custo econômico é enorme num país que, assim, tem reserva, mas uma ocupação é muito, muito cara. Penoso, né? Eu acho que eles não vão querer, né? Porque se eles ocuparem a OTAN... Porque a OTAN não estava querendo colocar uns exércitos lá na fronteira? Não estava rolando uns negócios assim? Eu acho que, assim, os Estados Unidos cometeram um erro gravíssimo, porque em 2008 o Bush falou que algum dia a Ucrânia vai fazer parte da OTAN. Que do ponto de vista americano é totalmente desnecessário. Para que agregar a Ucrânia à OTAN? A lógica da OTAN foi de se defender da Rússia, então um ataque aos alemães, etc. Então, basicamente, querendo impedir que a Rússia pudesse ocupar indústrias, por exemplo, na Alemanha, na França, né? Agora, o ganho estratégico dos Estados Unidos integrar a Ucrânia na OTAN é praticamente zero. É só encher o saco da Rússia. Pior, porque se a Ucrânia sofrer um ataque, os Estados Unidos é obrigado a entrar no conflito. E a população americana não quer isso. O Trump foi bastante honesto. Ele falou, olha, alguns países da OTAN, eu não sei se os Estados Unidos querem defender. Porque a OTAN surgiu numa lógica da Guerra Fria que hoje, a princípio, não existia mais. Então, foi uma grande provocação também, ao meu ver, uma cegueira, talvez, porque a Ucrânia até pode, vamos dizer, dá para defender a democracia na Ucrânia, etc. Agora, E os Estados Unidos, na verdade, não tinham um plano concreto, ele só falou. E aquilo gerou uma angústia muito grande na Rússia. Então, por isso, eu acho que os Estados Unidos não está disposto a mandar tropas para os ucranianos. Não é um país tão relevante. Os russos encontram... Kiev vamos dizer, é o início da civilização russa. Então, para eles é muito mais importante. E outra, se tiver um soldado americano matando um soldado russo, por que as bombas atômicas não começam a voar, tá ligado? Tem uma série de acordos, linhas, né, de diálogo para justamente evitar que esse tipo de coisa pode rapidamente levar a um conflito. Entendi. Mas é sempre o pior dos cenários e meramente a chance de um confronto entre as duas grandes potências elevou o preço de petróleo. Uhum. Então o mercado está começando a ficar muito assustado. Entendi. Você já tem uma crise energética na Europa por uma série de fatores e o preço de gás está aumentando muito. Então um país, por exemplo, que vai sofrer muito é a Alemanha, que depende do gás russo. Entendi. Uma vez que você tem um conflito acontecendo, você ainda pode confiar que a Rússia vai te passar gás. É verdade. Apesar de você fazer parte de uma aliança militar que está em conflito com você. Verdade, né? Pode ser, mas pode ser que não. Pode cair uma bomba num gasoduto e aí... Já era. A Alemanha, 40% do gás natural que a Alemanha importa vem da Rússia. Caralho.
Por isso os alemães estão muito assustados e não querem uma escalação. Então, esse risco existe, é real. Tem muitas manobras acontecendo do exército americano perto do exército russo no Mar Negro. Isso é muito assustador, porque às vezes é um erro humano que pode levar a, enfim, um confronto que pode levar a um conflito. Foi assim que a Primeira Guerra Mundial começou. Foi uma guerra sem querer. Ninguém queria iniciar a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse caso, portanto, os diplomatas se desempenham tanto agora em querer baixar as tensões, basicamente. Entendi. Eu acho que o mundo está tão conectado no comércio que eu também não acredito que os caras querem uma briga entre dois cachorros tão grandes, tá ligado? Então, esse é um dos grandes argumentos, eu não estou te chamando de liberal, mas não, claro. O liberalismo, que não tem a ver com... É uma coisa diferente do pensamento liberal doméstico, mas a teoria liberal diz que quanto mais comércio existe entre nações, menor o risco entre eles, porque tem grupos de interesse em cada país que vão se empenhar para evitar um conflito. Sim, faz sentido, na minha opinião. Exato. Agora, os pensadores realistas dizem que aquilo acaba sendo secundário na hora do país pensar no seu interesse nacional, que é, como eu falei, né, proteção da fronteira, da integridade territorial, porque na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha e a Inglaterra tinham laços comerciais muito fortes. Só que daí entrou o nacionalismo e, apesar de grandes perdas, as elites da Alemanha, que sabiam que iam ter que abrir mão do acesso ao mercado britânico e dos produtos ingleses, que eram importantes para a economia alemã, toparam, apoiaram o confronto, a guerra. Então, você tem várias... Isso é um grande exemplo de que o comércio não é uma garantia. Sim, com certeza. Eu acho que ajuda, mas não é uma garantia. Né? Porque um dia me parece bastante provável que vai haver algum tipo de conflito entre os Estados Unidos e a China, apesar de ser a relação comercial mais importante que temos hoje. Pode crer, né? Tá aí, talvez a bomba atômica segure. Corretíssimo. A presença das armas nucleares é uma espécie de... É um incentivo para evitar um confronto. Porque... Se o confronto existir, é fim de jogo para todo mundo, né? Exato. Então, hoje eu acho que a chance de um confronto envolvendo soldados americanos e russos é pequeno. O grande drama dos Estados Unidos é que os Estados Unidos não quer fazer de tudo para defender a Ucrânia. E a Rússia sabe disso. Então, a Rússia, no fundo, sabe que pode ocupar a Ucrânia e que vai ver... eles vão mandar tropas, etc. Eles vão mandar equipamentos militares, mas isso não vai ser suficiente. Você, de fato, para defender, você precisa de tropas defendendo o país. Segurando os equipamentos. Não vai haver... não tem apoio americano na população para defender um país que a maioria nem sequer sabe onde fica. E que tem um valor estratégico pequeno. Talvez 15 anos atrás, 20 anos atrás, até daria. Por isso que os americanos toparam invadir. A população era a favor da invasão ao Iraque e do Afeganistão, porque havia uma sensação de que... Somos a polícia do mundo. Que hoje não existe mais. Né? Tem, assim, claramente o argumento de que os Estados Unidos precisa se dedicar mais a desafios internos e menos a questões externas foi o grande argumento do Trump. Sim. E o Trump, sem a pandemia, tivesse sido reeleito super tranquilamente. É mesmo? Sim. Olha lá, que interessante. Ele não soube gerenciar. Entendi. Então, esse desejo de marcar presença, etc., hoje não existe mais. E é justamente isso que também incentiva países como a Rússia e a China a... ganhar mais poder, né? Exato.